Finais são o palco máximo do futebol. É onde tudo ganha sentido. Onde cada passe, cada chute, cada lágrima acumulada ao longo do torneio encontra seu destino. Mas quando dois gigantes se cruzam numa final, algo muda. O jogo deixa de ser só futebol. Vira história. Quando camisas pesadas se encaram, quando rivalidades eternas colidem, quando lendas se enfrentam em 90 minutos. O mundo para. São finais que ultrapassam o esporte, que viram marcos de uma geração. Mas e aquelas que nunca aconteceram? Que o tempo, o sorteio, o acaso impediu. Finais que o futebol devia ao torcedor. Finais que nunca aconteceram, mas que deveriam. Portugal versus Argentina, ou Cristiano versus Messi, na final da Copa do Mundo. Era o que o mundo inteiro esperava. Dois dos maiores jogadores de todos os tempos. Duas lendas que redefiniram o futebol do século XXI. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, frente a frente, numa final de Copa do Mundo. Mas isso nunca aconteceu. A Argentina e Portugal nunca se enfrentaram numa Copa do Mundo. E Messi e Cristiano, por mais que tenham dominado a mesma era, jamais decidiram um título mundial, nem entre seleções, nem entre clubes. O mais perto que chegaram foi em semifinais, em jogos separados e em clássicos pela Champions League. Mas final de Copa? Nunca. Em 2026, a Copa será nos Estados Unidos e o estádio da final já está escolhido, o MetLife Stadium, em Nova Jersey. Um gigante com capacidade para mais de 80 mil pessoas. Se Messi e Cristiano chegarem lá, será a última dança. A última chance de selar o debate com a maior taça de todas. Imagina, a Argentina contra Portugal. Messi vestindo a camisa 10 pela última vez em Copas. Cristiano, com 41 anos, liderando Portugal em busca do único troféu que lhe falta. O mundo inteiro parando para assistir. Não haveria lado neutro. Todos torcendo por um final de filme. Agora pensa no tamanho da narrativa. Se Messi vencesse, seria bicampeão mundial, encerrando a carreira com o título máximo. Se Cristiano vencesse, calaria o planeta e levaria Portugal ao topo do mundo, e o debate sobre quem foi o melhor nunca mais seria o mesmo. Seria o duelo definitivo. A batalha final entre dois monstros do futebol. Um jogo que valeria mais do que uma taça. Valeria um lugar eterno na história. Uma final que nunca aconteceu, mas que ainda pode acontecer. Imagina isso, Maracanã, lotado. Uma final de Copa do Mundo. De um lado, o Brasil. Do outro, a Argentina. A maior rivalidade do futebol mundial, no maior palco do planeta. E o mais inacreditável? Isso nunca aconteceu. Brasil e Argentina já se enfrentaram em Copas do Mundo, mas jamais numa final. E em 2014, em 2014 tudo esteve perigosamente próximo. O Brasil era o país sede. A Argentina vinha embalada. A final no Maracanã parecia se desenhar. A Argentina cumpriu sua parte, venceu a Holanda e chegou. Mas o Brasil ficou pelo caminho. E não foi qualquer tropeço. Foi o maior desastre da nossa história, 7-1 contra a Alemanha. Mas antes disso, o momento mudou tudo, a joelhada nas costas, a queda, o silêncio. Neymar estava fora. Se não tivesse se machucado contra a Colômbia, será que o destino teria sido diferente? E se Neymar tivesse jogado? E se o Brasil tivesse superado a Alemanha? A final no Maracanã seria Brasil e Argentina. Messi contra Neymar. Dois gigantes pela glória eterna, em solo sagrado. Agora imagine o peso desse jogo. Se o Brasil perdesse, dentro de casa, para a Argentina, no Maracanã. Seria a maior vergonha da nossa história, maior até que 1950. Mas se vencesse, se o Brasil vencesse a Argentina numa final de Copa do Mundo, no Maracanã, seria o maior jogo de todos os tempos. O dia em que vencemos não só uma Copa, mas nossa maior rival, no palco onde tudo começou. Uma final que nunca aconteceu, mas que deveria. Existe clássico maior que esse. Barcelona e Real Madrid. Messi e Cristiano. Dois clubes que dominaram o futebol mundial por mais de uma década, mas que nunca se enfrentaram numa final de Liga dos Campeões. Parece inacreditável, mas é verdade. Foram dezenas de encontros históricos, e o clássico em La Liga, Copa do Rei, Supercopa e até numa semifinal de Champions em 2011. E é justamente ali que tudo poderia ter mudado. Naquela temporada, os dois chegaram às semifinais. Bastava um sorteio diferente. Se tivessem caído em lados opostos da chave, teríamos a maior final de todos os tempos.
Mas não. O sorteio emparelhou os dois gigantes na semi. De um lado, o Barcelona de Guardiola, dominando com seu toque e posse de bola. Do outro, o Real Madrid de Mourinho, com sua estratégia defensiva e de consistência. O Barcelona venceu e depois levantou a taça contra o Manchester United. E se tivesse sido diferente? Imagina uma final de Champions entre Barcelona e Real Madrid em Wembley. Um campo lendário. Foi lá que o futebol moderno se consolidou na Europa. Seria um jogo que dividiria o planeta. Uma audiência bilionária. Wembley tomado por blaugranas e merengues. Era mais que um título. Era uma disputa por hegemonia, por legado, por história. Milão. Uma cidade dividida, mas unida pelo futebol. Inter de Milão contra Milan. Dois rivais históricos que dividem o mesmo estádio e a mesma paixão. Se enfrentaram mais recentemente, na temporada de 2022 a 2023, os dois rivais se enfrentaram nas semifinais da Champions League. A Inter venceu os dois jogos, reacendendo a rivalidade com vitórias convincentes sobre o Milan no maior palco europeu. Apesar dessas batalhas, nunca houve uma final de Champions League entre eles. Tudo dependia do sorteio. Se tivessem caído em lados opostos da chave, essa final histórica poderia ter acontecido. E sabe o que deixaria tudo ainda mais especial? Que essa final fosse disputada no San Siro. O estádio é a casa dos dois clubes, palco de clássicos inesquecíveis e o maior palco do futebol milanês. Imagina o San Siro lotado, dividido entre azul e vermelho, vibrando a cada lance dessa final épica entre os dois gigantes da mesma cidade. Imagine o Maracanã. Mais de 78 mil torcedores, a maior casa do futebol brasileiro, vibrando como nunca antes. Corinthians contra Flamengo. Dois gigantes do futebol nacional, donos das duas maiores torcidas do país, numa final de Libertadores que jamais aconteceu. Corinthians e Flamengo já se enfrentaram 6 vezes na Libertadores. Agora, imagina esse duelo elevando o nível ao máximo, numa final de Libertadores disputada no Maracanã, palco de tantas histórias e decisões épicas. A rivalidade entre as duas maiores torcidas do país explodindo em um espetáculo de paixão, futebol e glória. Seria uma batalha que faria o Brasil parar, um duelo de gigantes que definiria qual torcida reina no futebol sul-americano. Imagine o Estádio Centenário, palco de tantas glórias do futebol sul-americano, lotado com uma multidão vibrante e apaixonada. Internacional contra Grêmio. O maior clássico do Rio Grande do Sul, decidido pela primeira vez numa final da Libertadores, fora do Brasil, na capital do Uruguai. A rivalidade entre os dois clubes é histórica, intensa e explosiva. O Grenal é, estatisticamente, o clássico mais intenso do Brasil. Um jogo conhecido pelo número de faltas, cartões e disputas no limite, onde ninguém dá espaço, nem perdão. Em 2020, na fase de grupos da Libertadores, eles se enfrentaram 2 vezes. O primeiro jogo terminou em 0-0, mas ficou marcado por 8 expulsões em um dos confrontos mais tensos da história da competição. No segundo, o Grêmio venceu por 1-0, reafirmando o clima de guerra em campo. Apesar de todo esse histórico, Internacional e Grêmio nunca decidiram juntos uma final da Libertadores. A proximidade do Uruguai ao Rio Grande do Sul faria do Centenário um palco ideal, acessível para ambas as torcidas, prontas para transformar cada lance em festa, em tensão, em história. Seria uma final de arrepiar, uma batalha que reuniria tradição, rivalidade e a busca pela glória máxima da América do Sul, e com certeza poderíamos esperar 1 ou mais expulsões no jogo. Essas foram algumas das finais que o futebol nos negou. Finais que tinham tudo para acontecer, e que, se tivessem ocorrido, talvez tivesse mudado a história do esporte. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que também vive de imaginar E agora eu quero saber de você. Qual final você sempre sonhou ver e que nunca aconteceu? Deixe a sua sugestão aqui nos comentários, quem sabe ela não aparece no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.